compartilhar nessa noite quando Deus nos leva dos pesadelos aos sonhos. Quando Deus nos leva dos pesadelos aos sonhos. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Ou melhor, de 1 a 6. Ruth. Você está com a Bíblia impressa, é logo depois de Josué. Josué, Juízes e Ruth. Tá, vamos lá. Ruth 1, de 1 a 6. Na época dos Juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Agora vá lá no capítulo 4, no mesmo livro, no capítulo 4, desde o versículo 9 ao versículo 17. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunha disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunha. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem filho. E lhe deram o nome de Obed. E este foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. O Espírito Santo do Senhor nos dê condição de entendermos a sua palavra. Amém?
Preste muita atenção. Quando Deus nos leva dos pesadelos aos sonhos. Querem ver alguns pesadelos? Um casamento sólido de 12 anos se desfaz com um acidente e a morte do marido e pai. Que pesadelo! Um filho criado nos caminhos do Senhor e aos 20 anos explicitamente se posiciona todo quanto contra tudo que é bíblico, porque quer viver a vida segundo os seus caminhos e não segundo Deus. Isso é uma tragédia. Outro, a dor dos pais que depois de esperar pelo momento certo de ter um filho, a criança nasce com problemas de saúde e uns grandes desafios pela frente. A dor de um divórcio inconsequente por traição, a dor de uma carreira profissional estragada, interrompida por causa de uma avaliação preconceituosa de um chefe ou de uma chefe insegura, da morte prematura de um ente querido. São tragédias que podemos enfrentar a qualquer momento. Essas pessoas até poderiam ter dito na sua vida: eu desisto de Deus, ou talvez elas pudessem dizer como Jó disse: eu sei que ele tem crido, eu sei que ele vai se levantar ao meu favor. É interessante que na história que nós acabamos de ler, existe aqui uma sequência de lutas, uma sequência de sonhos e de frustrações, e o personagem central dessa história é Noemi. Os demais são coadjuvantes. Agora, observem bem que nessa história, nós vamos aprender um pouquinho com essa história de Noemi, e ela é uma história de esperança, é uma história de lutas, é uma história de frustração, mas é uma história de intervenção do amor de Deus na sua vida. O livro de Ruth, traz o nome de Ruth assim, provavelmente foi escrito durante o período da monarquia de Davi. Embora aqui narra a história de um evento ocorrido no tempo dos juízes. Porque provavelmente essa história vinha sendo contada por muitas pessoas e de repente chega um momento que alguém resolve escrever e descrever esse acontecimento. Foi um período, então, em que Deus procurou dirigir o povo através dos juízes. Diz o texto que eles saem de Belém por causa da fome. Eles têm ali uma herança em Belém, eles têm ali uma propriedade em Belém, e aí eles têm um momento de seca, e eles resolvem ir para Moabe. Agora eu quero pensar bem o que é Moabe. Moabe era um povo que vivia em guerra contra Israel. Moabe era descendente de Ló. Lembra de Ló, sobrinho de Abraão, que teve um momento incestuoso e com a filha, ele estava bêbado e tal, e acabou um dos filhos nascendo, era Moabe, e formou os Moabitas, que passaram a fazer guerra contra o povo de Deus. Bom, diz o texto que então Elimeleque pega a sua família, a sua esposa, pega os seus filhos e ele vai para Moabe. E ali ele sabe que tem pão, ali ele sabe que tem o sustento, ali ele sabe que tem chuva, ele sabe que tem produção. Então ele vê que a melhor coisa para a família é Moabe. Só que quando nós fazemos planos, a resposta sempre vem do lado do Senhor. E ninguém planejava isso. E ele morreu nos primeiros anos. Ela ficou ali com seus 2 filhos, Mahlon e Quilion. E é interessante que Elimeleque, o nome dele significava Deus é Rei. Meu Deus é Rei. O nome de Noemi significava agradável.
Era um casal, então, que tinha sonhos, que tinha um potencial. Deus é meu rei. Casou-se com a agradável. E aí eles ganham 2 filhos. Malom quer dizer que o seu nome quer dizer doente e fraco. Ou seja, tinha algum problema de saúde. Quilion quer dizer pedra no sapato, dor na espinha. Ou seja, um problema sério de coluna. Então eles tiveram os 2 filhos com certa fragilidade que geraram Noemi e Elimeleque. E aí, Elimeleque vem a falecer e os filhos chegam naquele momento, então ela os casa com mulheres moabitas. Então, a expectativa era, vamos viver aqui para sempre. Não tem mais como voltar. Não tem mais como viver. E os anos vão passando. E aí, até que chega o momento que ela também perde os 2 filhos. E se a tragédia já não era pouca de estar numa terra estrangeira, está os filhos casados com 2 moabitas, que tem todo aquele histórico de guerra, de inimigos de Israel, como se não bastasse, ela também fica só com seus filhos. E a história era assim, mais ou menos, quando a pessoa envelhece, os filhos sustentam os pais. Se um filho faleceu e ele é casado, o outro filho vai se envolver com a cunhada para gerar filhos para o irmão falecido, para gerar descendentes. Essa era a maneira cultural de se portar, mas agora não havia filhos. Então ela fica sabendo que na cidade dela de origem tinha comida. Deus tinha se lembrado do seu povo. E diz o texto, e você pode continuar lendo o Ruth, você vai encontrar nesse texto alguns detalhes. Ela volta. Em dado momento ela diz às suas noras: olha, vocês podem voltar para as suas famílias. Eu não tenho mais filho para dar como marido para vocês. E mesmo que eu me casasse novamente com esses filhos, até que eles crescessem, seria impossível serem maridos para vocês. Então voltem para suas famílias. Orfa voltou. Ruth se negou e disse uma das palavras mais bonitas da história da fidelidade humana. Ela disse: eu não vou me afastar de ti. Onde quer que tu fores, eu irei também. Onde quer que pousares, eu também pousarei. Onde quer que morreres, eu morrerei também e ali serei sepultado. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Faça-me o Senhor que se somente a morte me afaste de ti. Uma das palavras mais bonitas que nós temos, muitos gostam disso, até usam em casamentos, antigamente eu usava muito, né? Mas é uma história singular, essa história de Ruth e Noemi. É Deus já trabalhando nessa história, e ela chega de volta a Belém, e aí as pessoas que a conhecem, seus parentes, seus amigos, e começam a dizer: isso aí, Noemi. E ela disse assim: eu não sou mais a mulher agradável. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Mara quer dizer amargurada, aquela que é amarga. Ou seja, a sua história agora está marcada por frustrações e amargura, e ela retorna à sua terra com seus sonhos sufocados, com as suas lembranças sufocadas. Mas havia uma história e uma lei em Israel que dizia o seguinte: quando uma mulher perdia toda a sua família, ela ficava só, ela tinha herança que pertencia ao marido.
teria que ter um parente próximo que a resgatasse. Significava o seguinte: ele ficaria com a propriedade da família para cuidar, pagaria por isso, tomaria aquela mulher como sua esposa para gerar filhos, e esse filho seria do falecido, seria descendente do falecido e não do atual esposo. Então essa era a lei de Israel. E aparece um homem chamado Boaz. Quem é Boaz? Recentemente eu falei aqui sobre Raabe. Lembram de Raabe? A prostituta que entrou para a história da salvação? Era filha de Raabe, com Salmão, o nome do marido de Raabe, depois que ela mudou de vida e entregou a sua vida para o Senhor, e ela foi resgatada também na história, e ela se tornou a mãe de Boaz. Agora eu quero dizer para você, Deus tem uma maneira de costurar a história. Deus tem uma maneira de nos levar dos pesadelos aos novos sonhos do Senhor. Aleluia! Você crê nisso? Eu também creio. E olha que pesadelo. Que elementos desse pesadelo. Primeiro ela vai para aquela terra, e aí ela perde tudo. De repente ela volta, e ela diz: eu não sou mais Noemi. Eu não sou mais a agradável, eu sou a amargurada. Me chamem de amargurada. Então as pessoas passaram a chamar de amargurada. Entretanto, Deus estava trabalhando nessa história. Aí Romanos capítulo 8, versículo 28, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, e você já deve ter citado algumas vezes. Sabemos que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Deus está trabalhando enquanto você está com aquele sentimento de que nada deu certo na sua vida, que todos os caminhos foram frustrados, que todos os seus sonhos caíram por terra. Eis aqui uma mulher, justamente uma mulher que Deus resolveu acordar para os sonhos dele. Noemi voltou a sonhar com uma família, como isto aconteceu. Em dado momento, e havia uma forma de se fazer isso, quando as pessoas pobres iam pedir alguma coisa, e estava na época da colheita, e simplesmente Ruth foi colher as espigas que caíram no chão da safra de Boaz, da produção de Boaz. E era assim, não se podia colher aquelas que caíram no chão. Ficavam para as pessoas que vinham atrás, que precisavam daquilo. E era a ordem de Deus. E aquela mulher era dessa maneira. Ruth fazia isso, juntava aquelas espigas, ia lá e se alimentava e alimentava a sua sogra. Ela ficou conhecida como aquela mulher que era fiel à sua sogra e não deixava e cuidava, e aquilo não era comum porque ela era uma estrangeira, uma moabita, e eles sabiam muito bem da história de Moabe, e sabiam muito bem onde isso poderia chegar. Com os moabitas, eles estavam cheios de preconceito, mas o Senhor estava trabalhando do jeito dele e não do jeito humano. No entanto, no final da colheita, normalmente eles se reuniam, o dono da propriedade dormia por ali, por uma espécie de armazém, e eles celebravam, faziam uma festa. Então Ruth dormiu por ali, aos pés de Boaz. Normalmente, quando isso acontecia, um homem poderia abusar daquela mulher e estaria tudo normal, ela estava no armazém, mas não, ele sabia quem era Ruth. Ele tinha até mandado deixar algumas espigas caírem de propósito para que fosse suprir as necessidades de Noemi, a sogra de Ruth. Mas aí, naquele momento,
Uma coisa especial aconteceu. Boaz chama os líderes, as autoridades, e chama o parente mais próximo a Noemi. E aí aquilo era muito comum, eles iam para fora dos muros da cidade, se sentavam, e ele disse: a minha tese é a seguinte: Noemi voltou. Noemi, viúva de Elimeleque, perdeu os filhos, Queion e Malom. Veio ela e a nora, que tem cuidado dela. E disse diante dos anciãos: olha, você, disse, é o parente mais próximo, você tem o direito a resgatar tanto a propriedade quanto a Noemi e sua nora. E ele disse: eu vou resgatar, mas você vai ter que também tomar como esposa essas duas mulheres para que suscite descendência aqui a Malom. E ele disse: eu não posso prejudicar minha família. E ele recusou. Então Boaz era o próximo parente. E ele se casa com Ruth. E a história é maravilhosa, porque Deus a visita e dá a ela um filho. E eu vou pensar um pouquinho sobre isso. O resgatador primário, que era aquele que deveria resgatar Noemi e Ruth, deveria se casar com Ruth, não viu naquela mulher qualidade alguma. Mas Boaz viu uma mulher que sai da sua terra, estrangeira, que vem para Belém, que não larga a sogra, mesmo não tendo mais filho. Essa mulher é uma mulher de valor. Então Boaz casa com essa mulher. E eu digo, na minha análise, Deus nos leva a sonhar os sonhos dele quando os nossos são sufocados. O filho de Boaz e Ruth seria o resgatador de Noemi, aquele que ia sustentar Noemi na sua velhice. E é interessante que o resgatador era a esperança. Agora, tanto que as mulheres dizem: vamos celebrar, não é Mara, mas é Noemi de novo. Não é Mara, não é a amarga ou amargurada, mas é a agradável novamente que nós vamos celebrar. Diz o texto, e puseram o nome dessa criança de Obed. Diz o texto que ela colocou este menino no seu colo e se alegrou. Mas a expressão hebraica aqui, colocar no colo, é cuidar dele, é praticamente o adotar como filho. Ou seja, foi Noemi que adotou Obed, porque ele era descendente do seu filho, embora fosse filho de Boaz. Agora eu quero que você vá lá em Atos, ou melhor, em João capítulo 1, lá no capítulo 1, desculpe, Mateus capítulo 1. Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, e é interessante. Salmão, versículo 5, gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Sabe quem foi Obed? Avô do rei Davi, filho de uma estrangeira moabita na genealogia de Jesus. E é interessante que
Se você observar na genealogia de Jesus, aqui em Mateus, você vai encontrar várias mulheres citadas. Isso não era comum entre os judeus. Mas a história dos judeus faz esse parêntese para citar essas mulheres na sua história. Porque foi assim que Deus levou Noemi dos pesadelos da vida a novos sonhos. E ela ri à toa. Obed faz parte da geração que afetou o mundo. Se não fosse Boaz, se não fosse Ruth, que Deus trouxe depois dos sonhos sufocados, Noemi teria experimentado um sonho maior, a mudança de nome. Deus sufocou tudo aquilo. Deus não ressuscitou Elimeleque, Deus não ressuscitou Quilion, Deus não ressuscitou Malom, mas Deus deu sonho maior, que foi Obed para Noemi. Mais do que Obed, foi o sonho de gozar da presença dele, apesar do sofrimento. Uma cena para pensar. Deus preocupado com a mulher. Deus preocupado com uma mulher cujos sonhos foram sufocados, mas cuja história marcou a história da salvação. Sabe o que nós aprendemos nessa noite? Que a jornada com Deus muitas vezes nos leva a um certo ponto da vida, a momentos de dor e sofrimento, onde a vida perde o sentido e às vezes Deus perde o sentido para nós. A vida é dura, a vida não é fácil. Mas quando sentimos que Deus não está distante, mas Deus está presente e controlando, o que eu entendi nessa história é que quando você vive os seus piores pesadelos, não se preocupe. Deus tem todo o controle em suas mãos. Aleluia. Sentir-se bem não é o alvo final da nossa vida, mas glorificar a Deus, viver para glorificar a Deus. Este é o objetivo maior da nossa existência. Nos dias de dores e de sofrimento, nós passamos a desejar menos as coisas resolvidas e ansiamos mais pela pessoa de Deus. Afinal, foi para isso que nós somos criados, para viver para Deus. E no final eu poderia dizer: ó Deus, dá-me mais de Ti para que eu possa sonhar os sonhos melhores. Deus, eu vivi momentos de frustração, eu vivi momentos de pesadelos, momentos de insônias, mas acima de tudo eu tenho vivido momentos de dependência do Senhor. Mulheres, especialmente a vocês, decidiram, não importa o tamanho ou a intensidade de seus pesadelos, o que importa é a glória daquele que nos faz renovar em sonhos, ou seja, o nosso Deus. Deus abençoe a cada família, Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã. Amém? Então vamos reagir agora, orando nesse momento. Vamos pensar.